E agora é a hora da análise da notícia aqui no NTV News. Hora de conversar e comentar as principais informações de Patos de Minas e região. Comigo a jornalista Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, boa noite. Oi, Jéssica, como vai você? Como vão todos que assistem, que acompanham o NTV News? Esperamos que estejam todos bem. E a gente chega para aquele momento de dialogar sobre algumas notícias desta terça-feira. Estou bem, sim, obrigada, Ludmila. Então vamos começar por aqui com um boletim informativo do coronavírus em Patos de Minas, apresentando esses dados aqui de como foram as últimas 24 horas, né, em relação ao enfrentamento da pandemia. Só de bater o olho aí, a gente já percebe que a gente teve um aumento no número de óbitos, além da gente também ter um aumento no número de casos confirmados, né, Ludmila? É isso mesmo, viu, Jéssica? A gente já bate o olho, como você disse, já vê um boletim todo diferente e muito pior do que gostaríamos de encontrar. A gente analisando e comparando a segunda com a terça-feira, nós temos aí mais 29 pessoas curadas da Covid, menos 15 pessoas em isolamento domiciliar. A gente teve uma redução aí, o que é importante. Mas, em contrapartida, temos mais 15 pessoas confirmadas com a doença, número de internações igual, porém, em leitos de UTI, menor, pela metade agora, menos 2 pessoas. Mas, infelizmente, mais um patense perdeu a vida para a Covid-19. E, Jéssica, com relação às internações, a gente vê praticamente inalterado com relação aos suspeitos e confirmados da Covid-19, quando a gente avalia também a taxa de ocupação hospitalar. Nós temos aí mais 26 pessoas internadas entre suspeitos e confirmados. Na tela seguinte a gente pode ver esse dado, essa informação, e mais 24 pessoas internadas aí em leitos clínicos, uma a mais do que ontem, e menos 2 pessoas internadas em leitos de UTI. O problema antes, que era com relação a leitos de UTI, agora, Jéssica, se revela com relação aos leitos clínicos, quando a gente observa lá o percentual de ocupação de leitos clínicos de hospitais públicos e privados já ultrapassou o limite, quase 119%, e só de leitos públicos batendo aí na casa de 79%, o que acende o sinal de alerta também para esse tipo de leito, para acolher esses doentes. Pois é, Ludmila, esses dados são muito importantes para mostrar como está a realidade sobre o enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas. A gente tem um conteúdo agora especial sobre esse assunto, sobre quantas pessoas realmente estão, internadas em leitos de UTI ou que sejam em leitos clínicos aqui em Patos de Minas, qual que é a demanda de pacientes de outras cidades também aqui em Patos de Minas. A gente vai ver esse material agora. Números e mais números às vezes podem confundir, mas são importantes para que se entenda o cenário da pandemia. Infectados, curados, em tratamento e internados. Pelo informe epidemiológico divulgado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura nesta terça-feira, 26 patenses estavam internados, sendo 24 em leitos clínicos e 2 em leitos de UTI. Das últimas semanas para cá, especificamente da semana passada, nós tivemos um aumento bastante considerável no nosso índice de internações em Patos de Minas, tanto nos hospitais públicos quanto nos hospitais particulares. Como Patos de Minas recebe pacientes de outros municípios, o número total de internados em unidades de saúde na capital do milho é maior. Segundo o secretário, levando em conta patenses e pacientes de outras cidades internados em Patos de Minas, o número total de leitos clínicos ocupados é 42. Nós atendemos pacientes de toda a macro-região noroeste, que compõe, além de Patos de Minas, mais 32 municípios. Pacientes internados no hospital de campanha, com a capacidade para 32 pacientes, sendo 15 em leitos clínicos, em 15 pacientes em UTI. No hospital regional nós temos também pacientes internados em leitos clínicos,
né, 2 pacientes e, se não me engano, 6 pacientes em UTI. Os números colocam as autoridades em saúde em alerta. É preocupante. A partir do momento que a gente atinge a nossa capacidade de 70% de internação, fica realmente muito preocupante. O momento ainda é de prudência. De acordo com o secretário, as medidas de prevenção são fundamentais. Pedimos às pessoas que se cuidem, que evitem aglomerações, façam utilização de máscaras e de álcool em gel, porque se a gente não se cuidar, a pandemia vai voltar a crescer significativamente em Patos de Minas e pode nos causar maiores danos. Pois é, Ludmila, Patos de Minas, além disso, é referência para algumas cidades aqui, né, em relação a essas internações. E aí o sinal de alerta, então, está aceso, né? A demanda é grande aqui na cidade, como a gente mostrou esse boletim anterior, são muitos pacientes que estão internados. Difícil a situação. Pois é, tanto que a gente vê a taxa de ocupação hospitalar destinado a leitos clínicos acima da capacidade ofertada, acima da capacidade dos hospitais públicos e privados, no caso dos públicos, o HRAD e o hospital de campanha fazendo esse atendimento de pacientes do SUS. É uma situação complicada que a gente não esperava estar passando por isso. Com mais leitos instalados nas últimas semanas, o que a gente esperava era de uma situação melhor, mas aí a gente está pagando o preço por conta também da flexibilização, Jéssica, com números nada favoráveis, com crescimento de infectados, e essa é uma questão latente e que merece aí cada vez mais atenção do poder público para que essas pessoas doentes recebam um tratamento eficaz, um tratamento eficiente contra a Covid-19. Ludmila, e outro problema que a gente tem, seja na esfera municipal, estadual, nacional, em relação aos números, né? É impressionante como o Estado e o município não conversam com relação aos números da Covid-19. E olha que a Secretaria de Estado de Saúde já melhorou a atualização da realidade no Estado, tomando como base o Sistema Nacional. Mas analisando apenas 5 cidades da região, são 11 mortes a menos no boletim epidemiológico estadual desta terça-feira. Há algumas semanas, a Secretaria de Estado da Saúde mudou a forma de relacionar as mortes da Covid-19. Passou a utilizar o sistema CIVEP-Gripe do Ministério da Saúde para notificar a realidade no estado. O sistema é abastecido pelas próprias prefeituras. Ludmila, obrigado pela pergunta. Em relação aos óbitos e alguma possível diferença entre o que é notificado no município e o que é notificado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde, já há um bom tempo nós fizemos um ajuste do ponto de vista da consolidação dos dados na Secretaria Estadual de Saúde. Foi quando nós passamos a usar o CIVEP-Gripe, que é uma base nacional. Hoje o que nós temos é 100% de alinhamento com o que o município atualiza no CIVEP-Gripe. Diariamente, nós fazemos o download dos dados no CIVEP-Gripe e trazemos aqui como sendo a informação que os municípios atualizaram no CIVEP-Gripe. Então, se há algum desalinhamento que nós efetivamente esperamos que não haja, é porque o município deixou de atualizar no CIVEP-Gripe. Caso ele atualize e essa atualização esteja completa, nós aqui consolidamos e trazemos para vocês. Mas esses números têm tido divergências. Vejamos alguns exemplos de cidades da região. Em Patos de Minas, são 55 mortes por Covid, segundo o informe municipal. Mas no boletim epidemiológico do estado aparecem 52. Em Lagoa Formosa, são 11 óbitos, segundo o município. Mas no informe estadual aparecem 5. Em Vazante, são 6 mortes, segundo o município, e no boletim do estado aparecem -3. Em Presidente Olegário, são 7 mortes no boletim municipal, e no estadual aparecem 6. Em Patrocínio, o contrário, no boletim da prefeitura são 30 mortes por Covid, mas de acordo com o estado, são 32.
Tomando só como base essas cidades, são 11 óbitos a menos no informe epidemiológico de Minas. O secretário adjunto pede às prefeituras atenção para que esses dados constem no Sistema Nacional, utilizado como referência pelo Estado para minimizar as diferenças. É muito importante que haja essa contribuição, digamos assim, este comportamento alinhado, esta atuação conjunta para que o combate à pandemia, para que as informações, a transparência e a eficiência possam se mostrar mais claramente para todos. Então, eu complementaria falando, na verdade, uma necessidade quase que institucional deste alinhamento a partir do município em relação ao Estado com o fornecimento e alimentação desses dados. Nós questionamos 2 secretarias municipais sobre o abastecimento de dados no CIVEP Gripe. Segundo a Secretaria de Saúde de Lagoa Formosa, quando ocorre algum óbito no HRAD, o responsável por abastecer o sistema é a Rede FEMIG, ou no Hospital de Campanha de Patos de Minas é a Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas, é normal que os dados da Covid-19 sejam atualizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais com pelo menos 24 horas de atraso em relação aos números informados pela Prefeitura. O CIVEP Gripe é alimentado até às 12 horas por determinação da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, mas novos dados geralmente são apurados pelos municípios depois desse horário. E, naturalmente, esses números sairão no boletim municipal, uma vez que esse informe é fechado no fim da tarde. Portanto, trata-se apenas de um lapso temporal. Ludmila, voltando aqui com a gente, o problema é que a gente analisa esses dados e encontra dificuldade na hora de fazer essa leitura, né? Fato é, Jéssica, que muitas vezes esses números não são atualizados após 24 horas. Às vezes a gente vê aí uma semana com dados diferentes dos informados pelas secretarias municipais de saúde. É aquela história, né? Estado e secretarias não conseguem conversar, nem mesmo o Estado aí se baseando no sistema CIVEP Gripe, que é uma forma aí, segundo o governo de Minas, mais ágil de informar o estado, o desempenho, a forma de transmissão e de mortes da Covid-19 no estado. E, por enquanto, a gente vê que o demonstrativo estadual não é uma realidade, não é o que está acontecendo realmente. A gente falou só de 5 cidades aí, menos 11 mortes. Você imagina colocando uma escala de 853 municípios de Minas.